Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Você pode acompanhar nossa programação no rádio, na frequência 870M, pela internet, no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo MinUFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial no sábado, 7h30 da manhã, e no domingo, às 10h30 da manhã. O Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais, ligado ao Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, o IESA, realiza de 25 a 27 de março o segundo Simpósio Integrado de Estudos Territoriais. O tema do evento será o Território em Crise no Mundo em Transição. Os trabalhos apresentados são fruto de pesquisas desenvolvidas no curso de doutorado em Geografia do Programa de Pós-Graduação do IESA. Serão realizadas 2 grandes conferências, de abertura e de encerramento, e mesas redondas, tendo como foco a temática central do evento. Entre os assuntos debatidos estarão geopolítica, dinâmicas populacionais e biopoder, questões agrária, agroecologia e políticas públicas, redes, produção do território e urbanização, e territórios, identidades e cultura política. Para conferir a programação completa, basta acessar o site do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, o IESA. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas ao processo seletivo para a composição da equipe de apoio pedagógico. Os requisitos são ter graduação em Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia ou licenciatura, ter vínculo de estudante ativo da UFG, podendo ser de curso de graduação ou pós-graduação, com previsão de no mínimo 1 ano para a conclusão, ou seja, não pode estar cursando o último período. O candidato também deve comprovar qualificação e experiência mínima de 6 meses na área de educação inclusiva ou atendimento clínico, pedagógico, psicopedagógico à pessoa com deficiência. A carga horária de trabalho é de 20 horas, com recebimento de uma bolsa no valor de R$ 1.100. As inscrições ao Núcleo de Acessibilidade da UFG serão realizadas até o dia 2 de fevereiro. O Núcleo de Acessibilidade da UFG está em funcionamento desde 2008. O objetivo dessa unidade é propor e viabilizar ações de inclusão da pessoa com deficiência na universidade. O Intercampus conversou com a diretora desse núcleo, a professora Ana Cláudia Maranhão Sá, que deu mais detalhes sobre as atividades realizadas na unidade. Desde 2008, a universidade ela vem pensando na inclusão das pessoas com deficiência na universidade. E aí, então, em cada regional, Goiânia, Goiás, Jataí, Catalão, já existiam os núcleos de acessibilidade. Em 2014, o Consune aprovou, então, o Sistema Integrado dos Núcleos de Acessibilidade, que tem a finalidade de planejar, organizar as ações institucionais para promover a acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, na informação, em material didático, pedagógico, dentre outros, para o público-alvo da educação inclusiva. Sim. Que são os estudantes com deficiência física, visual, auditiva, intelectual e os transtornos globais do desenvolvimento, que nós temos alta habilidade e superdotação. Então, o SINASE, ele é um órgão representativo junto à Prograde que tem todas as instâncias, todas as pró-reitorias e órgãos da instituição têm um representante para levar acessibilidade por toda a universidade, por todos os órgãos e pró-reitorias. A professora Ana Cláudia explicou ainda qual que é o público-alvo desse núcleo de acessibilidade da UFG. O núcleo de acessibilidade, ele não visa só a ação para os estudantes, né? Nós estamos também dispostos, né, e prontos a atender todos os servidores, tanto docentes como técnicos administrativos que apresentam deficiências, né? Sim. Uma vez que eles apresentam deficiências, eles podem fazer contato com no núcleo de acessibilidade, que a gente vai fazer o estudo daquela pessoa, que é um estudo de caso, né? E ver as necessidades e adaptações que aquele indivíduo precisa no local de trabalho ou na sala de aula, né? Em relação aos nossos estudantes. A diretora do Núcleo de Acessibilidade da UFG destacou que a universidade já progrediu muito na promoção de ações de inclusão, mas que ainda há muito o que avançar.
é uma conquista, né, vagarosa e que vai aos poucos, esse público, ele adentrando na universidade, a gente vai conquistando espaços. Não vou dizer que hoje nós temos algo perfeito, né, mas a instituição, ela trabalha na perspectiva de conquistas. É óbvio que nós temos, assim, a acessibilidade arquitetônica, ela ainda tem muito a ser trabalhada, né, no contexto da universidade. Uma das dificuldades foram os cortes que nós tivemos, né, muito grandes aí, que impacta diretamente no orçamento e na possibilidade de construções, né, e de adaptações. Mas eu posso dizer que tem prédios com elevadores, tem prédios com rampas, né, mas não é só isso. A gente sabe que precisa de muito mais, de calçadas, de respeito às vagas que são para as pessoas com deficiência, assim por diante. E uma das maiores dificuldades é a acessibilidade atitudinal, né? Onde nós temos, então, um preconceito da sociedade, não acreditando que as pessoas com deficiência são capazes de alavancar uma vida profissional, né? Adentrar ao mercado de trabalho. Sim. Então, nós temos muito que conquistar ainda, né? Algo a ser trabalhado fortemente ainda. Agora nós vamos às informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com a repórter estagiária da Rádio Universitária, Cecília Fernandes. Vamos ouvir. Na noite de ontem, 20 de janeiro, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Alexandre Lopes, afirmou em coletiva de imprensa em Brasília que já foi corrigido o erro que afetou a nota de quase 6 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. Segundo o presidente do INEP, o problema afetou exatamente 5.974 estudantes, e a pontuação de todos foi corrigida. O total de afetados representa 0,15% dos 3.900.000 inscritos que realizaram as provas no dia 3 e 10 de novembro do ano passado. De acordo com Lopes, uma falha na gráfica fez com que as provas fossem associadas a gabaritos trocados. A princípio, a informação era de que o erro havia atingido apenas a correção de gabaritos do segundo dia do Enem 2019. Entretanto, no domingo, dia 19, o INEP afirmou que a revisão seria feita nos 2 dias do exame. Como consequência das revisões, as inscrições do Sistema de Seleção Unificada foram prorrogadas em 2 dias. As inscrições do SISU estão abertas desde a madrugada desta terça-feira, dia 21, e prosseguem até às 11h59 do domingo, dia 26. Entretanto, logo após o INEP liberar as inscrições no site do SISU, estudantes relataram lentidão e dificuldades para se candidatar às vagas das principais universidades federais do país. A situação começou a ser normalizada no fim da madrugada. Estudantes expuseram em redes sociais que, ao clicarem no botão de inscrição, o aplicativo do SISU enviava aviso de que as inscrições estariam encerradas. Usuários que conseguiam incluir informações pessoais para prosseguir com a inscrição identificaram falhas na autenticação dos dados. Até o presente momento, o Ministério da Educação não ofereceu um parecer sobre a situação do SISU. Sobre essa questão, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, solicitou ao ministro da Educação, Abraham Van Traub, que a abertura das inscrições do SISU sejam suspensas até que as falhas do Enem 2019 sejam corrigidas. A medida seria uma forma de garantir que os estudantes não sejam prejudicados diante das inconsistências de correção do Enem. Cecília Fernandes para o Intercampus. O Intercampus volta já. Som temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 16h e domingo às 19h. Voltamos a apresentar Intercampus.
Instituto Federal de Goiás, o campus Cidade de Goiás, está com vagas disponíveis em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O edital de seleção está aberto até o dia 7 de fevereiro. O diretor do campus do IFG da cidade de Goiás, o professor Sandro de Lima, conversou com a jornalista Maria Cristina Furtado e nos conta mais sobre a seleção dos interessados nos cursos. O Instituto Federal de Goiás, campus Cidade de Goiás, está com o edital aberto para preenchimento de vagas disponíveis nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. As matrículas serão feitas do dia 21 de janeiro a 7 de fevereiro. O edital prevê o preenchimento de vagas do primeiro semestre de 2020 para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em agroecologia, edificações e produção de áudio e vídeo do IFG Campus Cidade de Goiás. Para saber mais sobre essa seleção e sobre os cursos oferecidos, vamos conversar agora com o diretor do campus Cidade de Goiás do IFG, professor Sandro de Lima. Olá, professor. Obrigada por falar com a rádio da UFG. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia a todos os ouvintes da rádio da UFG. É um prazer estar aqui conversando e estamos disponíveis para todos os esclarecimentos. Professor Sandro, antes de tudo, vamos explicar ao ouvinte como funciona na prática um curso técnico integrado ao ensino médio. Olha, o curso integrado ao ensino médio, ele tem as mesmas características, o mesmo conteúdo de um ensino médio tradicional, com as ênfases em algumas disciplinas, em alguns conteúdos, e ao mesmo tempo também tem, no mesmo momento, as disciplinas específicas, né? De acordo com o curso, tem uma grade de disciplinas e conteúdos que vai dar ao estudante condições de exercer, após a conclusão do curso, né, uma ação profissional, ou mesmo ele pode seguir para cursos superiores na área que ele escolher, e esses conteúdos vão ser bastante significativos para o que nós chamamos de itinerário formativo, que é o prosseguimento acadêmico na vida do estudante. E como foram escolhidos esses cursos para o campus da cidade de Goiás? Eles atendem alguma demanda específica aí da região? Olha, no Instituto Federal de Goiás, os cursos nossos são em tempo integral. Então, foram pensados cursos que têm a ver com a realidade não só da cidade, mas daqui da região, do Rio Vermelho, aqui do Vale do Araguaia, né? Para cidades próximas também. E tem cursos nossos que são inéditos, eles não são ofertados em nenhum outro campus e nenhum instituto próximo, que é agroecologia, né, e produção em áudio e vídeo, porque eles permitem que os alunos prossigam, por exemplo, no caso de produção em áudio e vídeo, que os alunos vão poder trabalhar em estúdios, TV, rádio, mas também desenvolvimento de games, a produção de conteúdos na área de informática para a comunicação, de forma bastante competente e profissionalizada, né? Então, foi feito um levantamento aqui na cidade, na região, e foram escolhidos esses 3 cursos. Edificações, que é na área de construção civil, né? Produção em áudio e vídeo, que está vinculado à oferta do curso de cinema que nós temos aqui no campus Cidade de Goiás, e agroecologia, que é vinculado ao curso de agronomia que nós temos aqui também na cidade de Goiás. Esse curso de áudio e vídeo tem alguma relação com o tradicional Festival Internacional de Cinema que a cidade de Goiás por muito tempo recebeu? Tem algum interesse específico por essa situação? O curso técnico de produção de áudio e vídeo, ele foi pensado a partir da determinação de se criar o curso superior, o bacharelado em cinema, que dialoga com o FICA, né? Dialoga com outros festivais, e porque se percebeu que hoje na região de Goiânia, de Goiás, de Anápolis, nós temos já todas as situações embrionárias para ser um polo de produção audiovisual no Brasil, né? Então, a escolha desses cursos está vinculada a esse cenário favorável. E quais as vantagens dessa modalidade de ensino médio para o estudante? Eles têm facilidade em conseguir um emprego quando pegam esse diploma? Exatamente. Todos os cursos do Instituto Federal estão voltados para o mundo do trabalho. Pode ser através de um futuro emprego, pode ser através desse adolescente ou dessa adolescente conseguir gerar renda para si, para a família, né? Muitos estudantes nossos, durante os cursos, eles já são chamados para fazer estágio em empresas, desenvolvimento de projetos, né? Porque a gente também fomenta muito aqui, incentiva a questão da
pesquisa e da extensão. Então esses alunos, alunas, são muito vinculados à vida das comunidades. Através de projetos de extensão, eles vão percebendo a comunidade onde eles estão inseridos, reconhecendo os saberes dessas comunidades. E os alunos têm aqui um refeitório, uma boa biblioteca, uma boa quadra de esportes, ou seja, tem condições de ter uma vida acadêmica plena e depois prosseguir conosco aqui, ou nos cursos que tem na cidade de Goiás, também da UFG, né, ou buscar outro ambiente acadêmico, e eles têm condições de desenvolvimento de projetos, e trabalhar e procurar fazer parte da renda da família. Professor, como que é feita a seleção para os cursos técnicos integrados ao ensino médio aí da cidade de Goiás? É preciso pagar alguma taxa? Não tem nenhuma taxa. Nesse momento, como são vagas remanescentes, os alunos podem procurar diretamente aqui a coordenação de registro acadêmico, que funciona das 8h30 da manhã até o meio-dia, e à tarde reabre às 14 horas e funciona até às 16 horas. Ele tem que trazer o histórico escolar do ensino fundamental, uma certidão de nascimento, ou se for casado, de casamento, a identidade, né, o CPF, o comprovante de endereço e uma foto, 3x4. No caso do aluno interessado, garoto, né, do sexo masculino, tem que trazer a quitação militar e o eleitoral de todos. Conversamos com o professor Sandro de Lima, diretor do campus Cidade de Goiás do IFG, e ele falou um pouco sobre as inscrições aos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Obrigada pela sua participação, professor, e até uma próxima. Olha, para quem tiver alguma dúvida, liga aqui no 3371-9006, que nós vamos dar todas as informações. Muito obrigada, professor. Falou, obrigado, bom dia. Estamos apresentando Intercampus. Os estudantes que desejam ingressar na Universidade Federal de Goiás e participam aí do SISU 2020, o Sistema de Seleção Unificado, precisam saber que no momento da inscrição deverão indicar por qual categoria querem participar da seleção, se pelo Sistema Universal ou por cotas, e se pelo sistema de cotas, né, em qual modalidade. E o estudante que se inscrever pelo sistema de cotas e não conseguir comprovar pertencer à categoria escolhida, mesmo sendo aprovado no SISU, pode perder a vaga na UFG. Para nos explicar como funciona todo esse processo na Universidade Federal de Goiás, convidamos o presidente da Comissão de Identificação da Universidade, o Pedro Cruz. Olá, Pedro. Obrigada por atender nosso convite. Olá, Ana Flávia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer poder falar com vocês e poder esclarecer para a sociedade os dados sobre a política de ingresso na nossa universidade. Então, Pedro, começa contando aí para a gente, né? Porque nesse momento, né, centenas de estudantes estão se inscrevendo aí ao SISU. E esse é um momento importante de muita informação, né? O estudante precisa escolher o curso, precisa escolher a universidade, e ele precisa ter muita atenção também na hora de marcar a categoria de participação, não é? Isso. Nós queremos nos dirigir aos candidatos que estão para ingressar na nossa universidade, para dizer para eles a importância do momento, da escolha, estar sempre muito atento na hora de fazer a sua opção, porque ao optar pela inscrição de cotas, é importante que ele tenha algumas informações acerca das modalidades de cotas que são oferecidas em nossa universidade. A Universidade Federal de Goiás oferece esse ano 7.038 vagas autorizadas pelo MEC, né, em 156 cursos de graduação, e dessas vagas, 3.273 serão ofertadas no SISU, obedecendo ao disposto na Lei 12.711, que ficou conhecida como Lei de Cotas, né? Então, entre essas vagas, nós temos vagas destinadas para o candidato indígena, o preto e pardo, né? E temos também para os candidatos com deficiência. Então, ao fazer as inscrições, eles devem observar deve estar muito atento a essas questões. No caso do candidato que optar pela vaga PPI, preto, pardos e indígenas, no caso do preto e do pardo, precisa estar muito atento. O fato da pessoa ser filho de pai branco e com mãe negra ou vice-versa
para as cotas não é reconhecido necessariamente como uma pessoa PPI. Por quê? Porque o critério adotado para as cotas na universidade, para ingresso nas cotas na universidade, é um critério de características fenotípicas do candidato. Portanto, ele deve reunir nas suas características alguns pontos, como cabelo, né? Formato da boca, nariz, então e a cor de pele, evidentemente. Então são essas características que devem ser consideradas no processo para ingresso na nossa universidade. Muitas vezes a pessoa acha que, olha, porque eu sou filho de um pai negro com uma mãe branca, eu posso me inscrever como candidato negro. Isso não é verdadeiro para as cotas, levando em consideração que consta do nosso edital a portaria normativa número 4 de 2018, e é essa portaria que define o perfil do candidato para o ingresso. Então é importante que ele esteja muito atento a essas informações para não perder a sua oportunidade de vaga na universidade, e nós também não queremos que isso ocorra. Nós queremos sim que ele venha para a nossa universidade e que ele consiga ingressar nos nossos cursos. Pedro, essas categorias que você contou para a gente aí, elas são comuns a todas as universidades ou no caso da UFG é um processo exclusivo aqui da universidade, cada instituição define seus critérios? Não, a definição de critérios ela é uma definição nacional, ela está estabelecida em lei, na Lei 2.711, na Portaria Normativa número 40, evidentemente que a UFG tem também os seus normativos internos, que nos ajudam nos procedimentos da aplicação dessa política dentro da universidade. Mas o normativo geral é um normativo nacional. O que ocorre é que algumas universidades ainda têm um percentual menor, não aplica 100% a cota ainda. E nós ainda temos algumas universidades que não é 100%. No nosso caso, nós aplicamos 100% das nossas vagas, nós aplicamos as cotas. E, Pedro, como, né, e quando vão ser verificadas essas informações aí sobre o sistema de participação, se pelas cotas ou pelo sistema universal? Bom, nós temos um processo que é a Comissão de Identificação propriamente dito, que faz a verificação in loco da condição autodeclarada pelo candidato. Em que momento que isso acontece? Então, nós temos um período de matrículas que vai ser aberto agora em fevereiro, e aí a gente tem, durante o processo de matrícula, que é feito aqui no centro de eventos da nossa a matrícula presencial, né, Pedro? Exatamente. No momento da matrícula presencial, nós teremos as bancas instaladas, são 6 bancas que vão trabalhar simultaneamente, composta por 5 membros em cada banca, e esses membros vão, então, dar a sua decisão final com base nos critérios estabelecidos pela Portaria Normativa número 4, e aí sim eles vão validar ou não aquelas informações. Nós não estamos validando a autodeclaração do candidato, porque esse é um direito dele de se autodeclarar. Nós vamos, então, fazer a confirmação se ele, para efeito da cota, ele cumpre ou não os requisitos legais estabelecidos nas normas. Tá certo. E aí, Pedro, por exemplo, nesse momento de inscrição no SISU, o candidato tem lá que fazer essa opção, né? Isso. Em algum momento depois passar desse período de inscrição agora, em algum momento depois desse período de inscrição, ele vai poder confirmar ou modificar essa escolha? Ou não? Isso só pode acontecer agora, durante o período de inscrição? Infelizmente, ele não vai poder modificar isso. Então, por isso, mais uma vez, nós nos dirigimos aos candidatos para dizer o seguinte: faça uma escolha consciente, porque, no caso do concurso público, isso é possível. Até o final da inscrição para o concurso, ele pode mudar a opção, mas no caso da universidade, isso não é possível fazer. Tá certo? Então, a decisão precisa ser tomada com cautela. A gente recomenda a todos e a todas os candidatos que virão para a nossa universidade que façam uma leitura detalhada do edital. O edital tem todas as informações necessárias. Lá na página do SISU, na UFG, quando ele acessar para fazer a escolha do curso,
Também ele vai encontrar informações de como proceder no caso de escolha pelas cotas, tá certo? E nós reiteramos o nosso pedido a essa comunidade que analise com cautela. Não é momento de correria, é o momento de tomar uma atitude, uma decisão acertada para não ter prejuízo. Porque imagine você que o ingresso numa universidade é a definição de um futuro profissional da pessoa, né? E a satisfação da família, evidentemente. E a universidade quer que isso ocorra, tá bom? E no ano passado, Pedro, foram muitos os casos aí de alunos que não puderam entrar na Universidade Federal de Goiás por problemas aí no momento da verificação? Nós fizemos o ano passado 2.264 entrevistas nas 4 regionais da universidade, né? Que hoje nós temos 2 novas universidades por desmembramento, né? E dessas 2.264 entrevistas realizadas, nós tivemos cerca de 420 indeferimentos, né? Então é algo aproximado aí de 20%, 20 e poucos por cento, né? É muito, né, Pedro? É muito. O que a gente atribui a esse índice alto? Esse entendimento de que o fato de ser filho de pais negros com mãe branca, naturalmente eu posso me considerar parte. Para efeito da cota, eu repito, isso não é verdadeiro, porque a portaria normativa número 4, ela define como critério características fenotípicas, ou seja, nós estamos falando da característica física do candidato, como que ele se apresenta, como que ele é lido socialmente, né? É uma pessoa que tem um cabelo crespo, uma pessoa que tem um formato de nariz bem característico da população afro-brasileira. Então, são essas características que a comissão vai analisar, tá certo? Tá certo. Evidentemente que se a pessoa passou pela banca, ela teve o indeferimento, ela ainda tem o direito, em grau de recurso, de pedir uma revisão. Ela passará por uma outra comissão com membros diferentes daqueles que atenderam ela para garantir a lisura do processo. Pedro, quem quiser saber mais, quem ficou aí com alguma dúvida, né? Todos esses critérios estão descritos no edital, não é? Onde é que a pessoa pode verificar tudo isso, Pedro? Tem uma parte do edital que está lá o seguinte, quando vai falar das opções de escolha, né? E aí tem lá cota, né? Aí tem todos os tipos das cotas, para cada cota tem uma descrição do que é. E tem um quadro também demonstrando as cotas, o que significa cada sigla daquelas cotas, está tudo esclarecido lá. Para além disso, se o aluno não tiver, o candidato não conseguir esclarecimentos suficientes, ele pode também ligar para a gente, ligar no 3521-1816, esse telefone é da Coordenadoria de Ações Afirmativas da Universidade, a qual nós estamos vinculados. A nossa comissão é vinculada à CAF, né? Tá bom? Para que a gente possa dar mais informações acerca do processo. Tá Evidentemente certo. que a gente vai dar informações técnicas sobre a aplicação da lei. Tá certo. Tá a gente bom? conversou com o Pedro Cruz, ele é presidente da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Goiás. Pedro, muito obrigada por sua participação aqui no Intercampus. Bom trabalho para vocês. Nós agradecemos a Rádio Universitária por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Um abraço. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.